leva que é teu. Ah, vamos continuar. Aí eu me empolguei, né? Eu falei, eita, vamos pesquisar mais aqui sobre o Instituto Ford. Aí fui passando os anos, e aí eu encontrei um nome que eu conhecia, eu conheci o nome. Essa não foi a primeira notícia que eu achei. Aí depois eu já peguei esse nome que eu conhecia, que tava ligado a esse grupo, SEBRAP, guardei a cola, né? Tá vendo aqui o FHC ali? É o FHC. Aí eu botei lá na Biblioteca Nacional, na Fundação Ford, SEBRAP, começou a ver um monte de notícia. Eu falei, mas nossa senhora, eu não sabia disso. 6 de maio de 74. Centro Paulista de Análise e Planejamento está entre mais importantes do mundo. O desencontro entre o que a sociedade reclama da universidade e o que a universidade foi capaz de produzir como resposta, né? Então, até hoje é um problema, já era um problema lá, né? Sem dúvida, uma das mais notórias assincronias do processo de desenvolvimento brasileiro, né? Existe isso, era um problema. A população queria uma coisa, mas a universidade não entregava nada. Até hoje, né? Um local de militância. E aí, para combater esse problema, surgiu o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, no qual trabalham cerca de 30 pesquisadores e professores, além de estagiários. O centro acredita ter conseguido atingir os objetivos, né, que se propôs, muito estudo, etc. Eles queriam criar uma área de pesquisa acadêmicas que imediatamente passou a ser reconhecida pelas mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Mas será que isso foi aleatório? Ou será que eles começaram, embrilharam e depois chegaram os grandões? Ou será que os grandões, o respaldo internacional, está desde a fundação? Está desde a fundação. Eu só estou fazendo aquelas perguntas para ficar mais interessante. Os objetivos do grupo. O objetivo do SEBRAP era promover um programa autônomo de pesquisas e treinamento técnico no campo das ciências sociais, né? Muita sociologia no meio. Manter contato com diversos grupos acadêmicos com as mesmas preocupações, né? Conectar as esquerdas do mundo, basicamente isso. Foi assim que, logo após a sua criação, a Fundação Ford reconheceu sua importância e destinou a verba de apoio a todo o programa que fosse dele desenvolvido. Mas isso é fake news. Isso é fake news. Não é que foi logo depois que a Ford apareceu. A Ford apareceu antes. A gente vai chegar lá. Mas isso só se soube 30 anos depois, né? Que aí o responsável deu com a língua nos dentes. Uma história da população brasileira, né? Ele tá falando o que ele já fez. Fez vários trabalhos. Um desses trabalhos que o SEBRAP já tinha feito em 74 foi um estudo a pedido da ONU sobre a população brasileira. Também fez um estudo sobre o comportamento reprodutivo. Procurou minhas regras, né? SEBRAP é dirigido por Cândido Procópio, Fernando Henrique Cardoso, Juarez Rubens Brandão. Vocês conhecem Fernando Henrique Cardoso? Vocês conhecem ele? Amigo do Lula? Vocês conhecem ele? Que fingia. Eu sou o adversário. Conhece Fernando Henrique Cardoso? Era marido da senhora Ruth Cardoso, foi presidente do Brasil, 2 vezes. Mas vamos lá. Aí o tempo passou, eu continuei pesquisando, né? Aí eu já tô aqui, não tá na ordem dos meus achados. Aí em 95, Fernando Cardoso já tava dando com a língua nos dentes. E ele conta, não é que criou o grupo e depois a Fundação Ford veio. Não. Ali a matéria do Jornal Pioneiro, do Sul do Brasil, 31 de dezembro de 94, último dia do ano, né? E 1º de janeiro, final e início do ano. Enfim, ele tinha acabado ia acabar de tomar posse como presidente. Aí um pedaço da matéria fala o seguinte: com o habeas corpus ganho no Superior Tribunal Militar, Fernando Henrique Cardoso voltou ao Brasil em meados de 68 para vencer o concurso para a Cátedra de Ciência Política. Em abril de 69, em São Paulo, ele foi aposentado pelo AI-5. Farto de exílios, ele procurou uma alternativa para continuar no Brasil, o FHC. Numa conversa com 2 amigos, na mesma situação, o filósofo José Arthur Genotti e o economista Paul Singer, começou a conceber um centro de estudos. E é em setembro daquele mesmo ano, setembro de 69, FHC, que já tinha uma verba de $180 mil, imagine quanto não era $180 mil em 1969. Valia mais que dinheiro. Doada pela Fundação Ford para edificar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Rapaz, que onda é essa, hein? Que onda é essa? Alguns aninhos depois, uma matéria aqui de 99, entrevistados relembram as discussões no SEBRAP, instituto criado há 30 anos pelo grupo do presidente, o laboratório de FHC. Tem lugar nas universidades públicas, e muito menos no governo, perseguido pelos militares. Intelectuais de esquerda criaram, há exatos 30 anos, um instituto que acabou desempenhando um papel fundamental nas discussões da teoria econômica e política e na formação de quadros para vários partidos políticos de PT, Partido dos Trabalhadores, do Lula e do PSDB. A formação do PT passa pelo Fernando Henrique Cardoso. Rapaz, principalmente, nem para vários grupos. Parte da história do SEBRAP, sim, esse grupo. O Lula tem que agradecer a seu amigo FHC. Reconstituindo o livro Conversas com Economistas Brasileiros 2. Praticamente todos os 12 entrevistados fazem referências diretas ao SEBRAP ou ao resultado de pesquisas feitas por economistas que trabalharam no Instituto. Singer relembra que a aposentadoria compulsória de um grupo de professores da USP, em abril de 69, foi uma resposta de, foi anunciado. Nós sabíamos, logo que a 5 saiu, quem ia ter chance. Mas o SEBRAP foi planejado antes da aposentadoria por um grupo de amigos. Entre esses amigos estavam Fernando Henrique Cardoso, senhora Ruth Cardoso, Elza Bercó, Juarez Brandão Lopes, Cândido Procópio, José Arthur Genotti. Alguns desses professores tinham participado durante anos de um grupo que se reunia quinzenalmente, cada vez na casa de um, para estudar o Capital de Karl Marx. Olha o FHC. Olha aí o grande presidente liberal. O liberal Karl Marx. O SEBRAP foi financiado no seu início, praticamente por uma única instituição americana, a Fundação Ford. Para não deixar dúvidas. Aí, olha que engraçado.
Vamos voltar no tempo agora. 20 de agosto de 1977. O jornal Cidade de Santos. Era um sábado. Olha a manchete. Vice-líder do governo denuncia ação comunista. O vice-líder do governo na Câmara Federal, o deputado Eduardo Galil, voltou a denunciar a infiltração comunista no país, em documento distribuído ontem no qual pede o fechamento do SEBRAP, o grupo lá do Fernando Henrique. Ele acusava o órgão de utilizar de recursos da Fundação Ford, além de outras instituições estrangeiras, para fazer pregação do Partido Comunista Brasileiro através do MDB. Será que ele... Eu acho que ele estava muito preciso. Muito preciso. Mas, assim, de um jeito sem igual. As ligações entre o SEBRAP e o MDB, segundo o representante da Arena Fluminense, é uma violação do artigo 152 da Constituição, que proíbe a vinculação de partidos políticos com entidades estrangeiras. Inclusive, é uma das coisas que apontam, né, a ligação do PT com o Foro de São Paulo, que não poderia existir, não poderia ser subordinado a forças internacionais. Desfeito o SEBRAP, dessolidifica-se grande parte do partido do PCB, né, Partido Comunista Brasileiro. As suas orientações serão suspensas até o reagrupamento dos comunistas no outro núcleo central, conclui o documento. E, gente, o Eduardo Galil não poderia estar mais certo. E por quê? Em 10 de outubro de 1998, na edição da revista Manchete, lá da família Bloch, que era da Manchete, da rede Manchete também TV, que tinha Cavaleiro do Zodíaco e o Hakusho, marcou a nossa infância de forma muito bacana. Eles, em 98, o tempo já tinha passado. Podia contar os segredinhos! Sobre o MDB e o SEBRAP. E olha só, lá bastante na matéria, a matéria se chama Uma Vocação para o Poder. Os analistas de hoje acreditam que a paranoia dos militares de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre e estudava o Capital para sua espetacular carreira política. Vocês querem me falar que Fernando Henrique, ele cresceu por causa dos militares? Gente, eu acho que nesse momento do vídeo tá claro, né? Fernando Henrique, sem o apoio, né, do cacau, do dinheiro, primeiro pra estudar em Sartre, né? Pra tá lá, não é que lia Sartre, mas estudar em Sorbonne, se não me engano, né? Tava exilado, tinha muito dinheiro, falava vários, era intelectual, o cara tinha bala na agulha. Depois montou um grupo que tinha apoio de uma das maiores fundações do planeta. Aí vocês querem me falar que foi porque os militares. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fernando Henrique, só é o que ele é da Fundação Ford. E de outros grupos que apareceram ao longo do percurso. Assim, não tinha como essa nota ser mais imprecisa, mas beleza. E aí vem uma informação extra, né? Aí diz que com o AI-5, ele foi aposentado, sua carreira de professor, e aí ele conseguiu uma verba de 180 mil com a Fundação Ford para criar o SEBRAP. E aí, no início de 74, 3 anos antes desta nota, Ulisses Guimarães, o grande Ulisses Guimarães, você tem que invocá-lo toda vez que você falar a palavra Constituição. O grande Ulisses Guimarães, o pai da Constituição do Brasil, ele pediu pro SEBRAP que elaborasse um programa partidário que servisse de base à campanha eleitoral daquele ano. O grande Ulisses Guimarães do MDB, grande democrata, né? Que eu falo de democracia, Ulisses Guimarães. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente no Brasil questões sociais como as do índio, da mulher, e o que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Imagina como era o programa. A Agenda Verde já estava ali. Já estava ali na esteira. Lembra que nesse momento já tinha tido a Estocolmo 72, Clube de Roma já estava voando, Fernando Henrique Cardoso, membro do Clube de Roma, toda a Agenda Verde no meio, né? A confusão instaurada. Aí você vê, né? Olha a Constituição Brasileira de 88. Olha aí quem é Ulisses Guimarães. Rapaz, que onda, viu? Estamos perdendo todas. A gente não ganhou nenhuma. A única vez que a gente ganhou foi 2018 com o Bolsonaro. Essa tá sendo a minha nova conclusão. Até então perdemos todas no Brasil. Todas. Absolutamente todas. Eu tava falando do Clube de Roma, né? Que já tava aqui na sequência. Lembra? Aqui foi um print lá do dossiê do Clube de Roma. Em 79, a turma do Clube de Roma veio pro Brasil. Quem estava lá? Fernando Henrique Cardoso. Também estava lá o Celso Laffer e toda a turminha. No dossiê lá do Clube de Roma, a gente mostrava aqui, ó, em 71, já eram teses que rodavam o mundo todo. Os super intelectuais, como por exemplo, ó, os países ricos não podem ficar mais ricos e os pobres devem limitar as suas populações. Tem que limitar, viu? Pode ter muito filho, não. Controle de natalidade. O projeto é patrocinado pelo Clube de Roma. Isso aqui em 71. Aí vamos voltar. 76. Aquele mesmo período. Confusão, já tava denunciando, né? Agenda comunista. O simpósio da Fundação Ford. Essa nota é muito maior do que isso. E tem um parágrafo que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, que ele fala o seguinte, que é um absurdo falar de planejamento familiar por pobreza. Por falta de capacidade do Estado de entregar uma boa situação econômica. Exatamente a tese que eles estão defendendo em 71, Clube de Roma, né? Mas essa nota é sobre o SEBRAP. Falando, né? Teve um simpósio patrocinado com a Fundação Ford, turma do SEBRAP, outros grupos. E aí eles apresentaram trabalhos sobre fecundidade, crescimento demográfico e o tamanho da família. Outros como Paul Singer, Edi Kogu, Morvan Moreira, falam sobre modelos econômicos e sociológicos do comportamento familiar. Olha como a turma tava preocupada. E aí o deputado Jailson Barreto, um dos poucos a relacionar abertamente a política de planejamento familiar com migrações internas, o deputado criticou a realização do simpósio da Fundação Ford no Sheraton, no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo perguntou como o governo brasileiro permite a atuação de entidades como a Benfam, apesar da legislação federal ter toda ela um enfoque de estímulo à natalidade. O Brasil quer que as pessoas tenham filho, e vocês estão vindo na conta, tá tudo errado. Tudo errado. E tem vários textos. Ó, planejamento familiar, uma
Vamos selecionar os melhores. Rapaz, na última vez que eu vi alguém falando de selecionar... Não, esse aqui tá... Ih, defeituoso. Ih, rapaz. Isso, olha. Não vou nem falar o nome disso, viu? Não vou nem falar o nome... Isso aqui foi 77 também. Fundação forte, tá ali, dá pra ver meio. Isso é brabo também, ambos na mesma nota.